Desde os primórdios da humanidade, a ideia do fim dos tempos desperta medo, curiosidade e fascínio. Será que estamos vivendo os últimos dias profetizados na Bíblia? Guerras, pandemias, desastres naturais e crises globais, tudo isso pode ser apenas coincidência ou sinais claros de que algo muito maior está para acontecer. Se você pensa que essas profecias são apenas histórias antigas e sem relação com o presente, prepare-se para se surpreender. A cada dia, eventos impressionantes surgem no noticiário levantando a mesma questão. Estamos testemunhando o cumprimento das profecias bíblicas? Neste vídeo, vamos explorar em detalhes os sinais do fim dos tempos descritos nas Escrituras e como eles podem estar se concretizando diante de nossos olhos. Você verá conexões surpreendentes entre as profecias e os acontecimentos atuais, alguns deles ignorados por muitos, mas que podem ter um significado profundo. Então fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar sua forma de enxergar o mundo. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Agora, vamos mergulhar nos sinais proféticos que podem estar revelando o fim dos tempos. Sinais no céu e na terra. A natureza anunciando o fim? Desde os tempos bíblicos, a natureza sempre foi um dos maiores sinais do agir divino. Terremotos, tempestades avassaladoras, eclipses raros e até fenômenos inexplicáveis nos céus. Tudo isso já foi mencionado nas Escrituras, como prenúncios do fim dos tempos. Mas será que esses eventos naturais realmente estão se intensificando nos últimos anos? A Bíblia já alertava em Lucas 21:11 que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais vindos do céu. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer. Só nos últimos anos, o mundo presenciou terremotos devastadores, incêndios florestais fora de controle, furacões cada vez mais intensos e mudanças climáticas alarmantes. Mas o que mais intriga são os sinais inexplicáveis que surgem nos céus. O livro de Joel 2:30-31 diz: "Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." E não é coincidência que os chamados eclipses do Apocalipse estejam acontecendo em padrões curiosos, alinhados com datas bíblicas importantes. Além disso, a NASA e astrônomos do mundo inteiro registram com mais frequência estranhas aparições nos céus, sinais que muitas vezes desafiam explicações científicas. Seriam esses fenômenos apenas mudanças naturais do planeta ou evidências claras de que estamos cada vez mais próximos do fim dos tempos? A ciência busca respostas, mas as Escrituras já haviam nos alertado há séculos. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e continue assistindo, porque os próximos sinais são ainda mais impressionantes. Guerras e conflitos mundiais. A profecia de Mateus 24, desde os tempos antigos, guerras e conflitos moldaram a história da humanidade. Mas o que acontece quando esses conflitos se intensificam e parecem apontar para um desfecho profético? Jesus, em Mateus 24:6-7, advertiu: "Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino." Nos últimos anos, testemunhamos uma escalada impressionante de tensões globais. Conflitos entre grandes potências, ameaças de guerras nucleares, disputas territoriais e até guerras civis estão se tornando cada vez mais frequentes. A luta pelo poder, pelos recursos naturais e pela dominação mundial atinge níveis alarmantes, com nações inteiras mergulhadas no caos. Além disso, alianças políticas se formam e se desfazem rapidamente, e o medo de uma terceira guerra mundial já não parece algo tão distante. O que mais impressiona é que cada novo conflito parece seguir exatamente o que foi profetizado nas Escrituras. Seria isso apenas um reflexo da natureza humana ou um claro cumprimento das profecias bíblicas? Estaríamos à beira de um colapso. Global 4. O aumento da imoralidade e o abandono da fé.
O mundo está se distanciando de Deus, os valores da sociedade estão mudando rapidamente. O que antes era considerado moral e sagrado, hoje é ridicularizado e muitas vezes rejeitado. Em 2 Timóteo 3:1-5, a Bíblia nos alerta: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. O que estamos presenciando hoje é uma inversão de valores sem precedentes. O respeito pela família e pela fé está se perdendo, e práticas antes consideradas impensáveis agora são vistas como normais. A religiosidade está em declínio, e muitos abandonam suas crenças em busca de um estilo de vida sem compromisso com princípios espirituais. A mídia, as redes sociais e até algumas instituições promovem ideias que afastam as pessoas de Deus. O ceticismo cresce, e aqueles que ainda seguem sua fé são muitas vezes ridicularizados. Mas será que isso já estava previsto nas profecias? O afastamento da fé é um dos sinais mais preocupantes do fim dos tempos. A Bíblia nos ensina que nesses dias o amor de muitos esfriará e poucos permanecerão firmes. Estaríamos vivendo essa realidade agora? 5. Israel no centro das profecias. O relógio profético. Está avançando. Se existe um país que está diretamente ligado às profecias bíblicas, esse país é Israel. Ao longo da história, essa nação passou por inúmeras provações. Foi destruída, dispersa pelo mundo e, contra todas as probabilidades, restabelecida. Mas por que Israel é tão importante para entender o fim dos tempos? A Bíblia nos diz em Zacarias 12:3: naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. Os últimos anos vemos Israel cada vez mais no centro das atenções mundiais. Guerras, conflitos políticos, disputas por território e uma crescente pressão internacional fazem parte do cenário. Além disso, o retorno dos judeus à sua terra natal, previsto nas Escrituras, continua acontecendo diante de nossos olhos. Israel é frequentemente mencionado em acordos de paz e tratados globais, e sua importância geopolítica nunca foi tão evidente. Muitos estudiosos acreditam que eventos futuros ligados ao Apocalipse acontecerão justamente em Jerusalém. Seria este o sinal definitivo de que as profecias estão se cumprindo? 6. A tecnologia e o controle global. O mundo está caminhando para o governo único? Com o avanço da tecnologia, o mundo se tornou mais conectado do que nunca. Mas será que esse progresso está nos levando para um futuro onde a liberdade individual será eliminada? A Bíblia fala sobre um governo mundial que controlará a economia e a vida das pessoas. E isso parece estar mais próximo do que nunca. Em Apocalipse 13, 16, 17, está escrito: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Hoje, vemos o desenvolvimento de tecnologias de rastreamento, moedas digitais controladas por governos e sistemas de reconhecimento facial sendo implantados globalmente. Com a digitalização completa da economia, o controle financeiro de cada indivíduo pode estar a um passo de ser centralizado. Isso significa que um único sistema global poderá monitorar e decidir quem pode ou não participar da sociedade. O que antes parecia ficção científica, agora está se tornando realidade. Estamos caminhando para o governo único profetizado? A tecnologia será usada para o bem ou para o controle absoluto? O papel do anticristo. Quem será ele e como? Surgirá? A figura do anticristo é uma das mais misteriosas e temidas das profecias bíblicas. Segundo a Bíblia, ele será um líder carismático que trará falsas promessas de paz, unirá as nações e enganará a muitos. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, encontramos a seguinte advertência: ninguém de modo algum vos engane,
porque esse dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Muitos acreditam que o cenário mundial já está sendo preparado para a chegada desse líder. As crises globais, o desejo por um governo único e a necessidade de um salvador político fazem com que as pessoas busquem alguém que traga soluções rápidas. Mas como reconhecer o anticristo? Será que ele... 8. A marca da besta. Estamos perto dessa realidade. Uma das profecias mais intrigantes do livro de Apocalipse é a imposição de uma marca que controlará totalmente a vida das pessoas. Segundo a Bíblia, essa marca será essencial para comprar e vender, e aqueles que a aceitarem estarão selando seu destino. Em Apocalipse 13, 16, 17, lemos: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Com o avanço das tecnologias de identificação, como microchips implantáveis, reconhecimento facial e moedas digitais centralizadas, muitos acreditam que o mundo já está se preparando para essa imposição. Hoje, já existem países testando a eliminação do dinheiro físico, incentivando pagamentos apenas digitais, e isso pode ser um passo para o controle total das transações financeiras. Além disso, algumas empresas e governos já experimentam métodos para registrar dados biométricos e comportamentais dos cidadãos, permitindo que um sistema central decida quem pode ou não ter acesso a serviços essenciais. Estaríamos prestes a ver essa profecia se concretizar. A sociedade está sendo condicionada a aceitar um sistema que controlará completamente a vida das pessoas. A Grande Tribulação, um tempo de sofrimento sem precedentes. Bíblia descreve um período de tribulação como nunca antes visto na história da humanidade. Será um tempo de guerras, desastres naturais intensificados, perseguições e um sofrimento generalizado. Jesus advertiu em Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Os eventos recentes como pandemias, desastres ambientais, crises econômicas e conflitos violentos podem ser sinais de que o mundo já está se encaminhando para essa fase. A incerteza global, a polarização extrema da sociedade e o medo de catástrofes futuras criam um ambiente onde as pessoas buscam desesperadamente por respostas. Muitos acreditam que a tribulação será um período onde aqueles que permanecerem fiéis a Deus enfrentarão perseguições severas. Mas será que já estamos vivendo o início desse tempo? 10. O papel das catástrofes naturais, sinais no céu e na terra, terremotos, furacões, incêndios florestais e mudanças climáticas extremas vêm acontecendo com uma frequência alarmante. A Bíblia menciona que desastres naturais seriam um dos sinais dos últimos dias. Em Lucas 21:11, Jesus disse: E haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e haverá coisas espantosas e grandes sinais do céu. Os registros mostram que a intensidade e a quantidade de desastres naturais aumentaram nas últimas décadas. Além disso, cientistas alertam que estamos entrando em um período de instabilidade climática que pode trazer eventos catastróficos. Mas será que isso tudo é apenas um fenômeno natural ou uma manifestação das profecias bíblicas? Os sinais estão se cumprindo diante de nossos olhos. A perseguição aos cristãos, a fé será testada. Ao longo da história, o cristianismo sempre enfrentou perseguições. No entanto, a Bíblia nos alerta que, nos últimos tempos, essa perseguição se intensificará. Jesus disse em Mateus 24:9: Então sereis entregues para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Atualmente, o número de cristãos perseguidos ao redor do mundo está crescendo. Em alguns países, seguir a fé cristã pode custar a liberdade ou até mesmo a vida. Além disso, a cultura secular cada vez mais rejeita valores cristãos, e aqueles que se posicionam de acordo com suas crenças enfrentam ataques, cancelamento
e até sanções. O que isso significa para o futuro da fé? Estaríamos nos aproximando do tempo em que os verdadeiros seguidores de Cristo serão testados ao extremo. 12. O retorno de Jesus. A esperança para a humanidade, depois de todos esses sinais e acontecimentos. A Bíblia promete um desfecho glorioso, a volta de Jesus Cristo. Esse evento marcará o fim da era do pecado e o início de um novo tempo para aqueles que permaneceram fiéis. Em Mateus 24:30, Jesus declarou: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A volta de Cristo será o cumprimento máximo das profecias bíblicas e a esperança para aqueles que aguardam a justiça divina. Mas quando isso acontecerá? Estamos realmente próximos desse momento? Muitas pessoas tentam prever a data desse grande evento, mas a Bíblia nos ensina que ninguém sabe o dia nem a hora. No entanto, os sinais apontam que estamos cada vez mais perto. O que podemos fazer para nos preparar? Como viver diante dessas profecias e garantir que estejamos prontos para esse dia?